Olá a todos, meu nome é Eduardo Marques. Eu venho aqui falar sobre categorias geográficas e o pensamento geográfico. Aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns conceitos importantes para a geografia e também fazer um panorama sobre a evolução do pensamento na ciência geográfica. Primeiramente, é importante a gente conceituar o que é o espaço geográfico, né? Esse conceito abrangente, complexo. Né? A gente entende o espaço como essa dinâmica dos elementos, né? Que constituem um determinado espaço. Então, o espaço ele é dado por essa dinâmica, por essa relação entre os elementos, né? Por essa, vamos dizer assim, essa harmonia desses elementos. Então, até onde esses elementos eles estão em dinâmica, até onde esses elementos eles estão se relacionando, é aí que a gente consegue dimensionar o espaço. Sendo o espaço, na verdade, o conceito não dimensional, ele não tem tamanho, né, como um território. Um território específico, ele tem um tamanho, a gente consegue medir, calcular a sua área, mas o espaço não. O espaço, ele se dá pelas relações dos elementos que constituem esse determinado espaço, e a consequência disso é o tempo, né? O que é o tempo? O tempo, ele é a consequência dessa relação dos elementos espaciais. Então, a geografia ela se propõe discutir essas diferenças entre os lugares, né? Os lugares que têm um significado, né? Que tem ali vamos dizer, uma função que o caracteriza, né? E muitas vezes a gente dá uma conotação sentimental para o lugar, porque a gente se vê dentro dos lugares, né? E isso a gente observa dentro da ciência geográfica as relações espaciais, né? A geografia ela discute essas transformações do espaço a partir dessa ação humana, né? A gente acaba desnaturalizando a paisagem, né? Esse processo de intervenção humana, ela acaba trazendo aí uma artificialização, né, da paisagem. E aqui a gente tem algumas categorias a analisar, né? São seis, a gente nesse vídeo eu não vou falar, mas irei falar no próximo vídeo, que é lugar, paisagem, território, região, espaço geográfico, que eu já fiz a introdução, e rede. A geografia antiga e medieval, ela se propõe aí fazer uma descrição da Terra, né? Aqui eu elenco, né, quatro exemplos, como no caso do Eratosthenes, ele mediu a circunferência da Terra a partir de um experimento relativamente simples, né? Observando a sombra de uma estaca presente em Alexandria e em Ciene, né? Em um determinado horário, né, do dia. E ele observou que essas sombras elas tinham tamanhos diferentes. E isso deu para ele chegar numa conclusão de que a Terra não é plana, né? A Terra ela tem um corpo esférico, né? Então, essa geografia antiga e medieval tinha a proposta de fazer uma descrição simples, né, de conhecer a Terra fisicamente, pelos elementos físicos, tá bom? Chamo também aqui a atenção de Ptolomeu, um cientista geocêntrico, né, que tinha a proposta também de entender o sistema solar com a Terra no centro. Claro que era um pensamento muito mais voltado para o que a Igreja Católica no tempo ela acreditava, né? Então havia uma relação forte entre o pensamento de Ptolomeu com a Igreja, né? Heródoto e Estrabão eram dois cartógrafos importantes porque eles construíram um dos primeiros mapas das rotas comerciais entre Europa e Ásia, né? E como vocês podem ver ali no mapa ali acima, que é um mapa antigo, né, das rotas comerciais, e é isso que fez o capitalismo crescer, né, se desenvolver, nascer, o capitalismo comercial no século XV. Logo após a geografia, ela se desenvolve pelas explorações do mar, né, as explorações marítimas, a fase das explorações geográficas. Mercato estava à frente dessa construção, né, técnica dos mapas cada vez mais sofisticados, né, mapas com sistemas de coordenadas, né, geográficas cada vez mais precisas, né, com instrumentos cada vez mais precisos.
Foi a vez do astrolado como um instrumento de orientação, navegação, e claro, existia na verdade muita prática de conhecimento astronômico para orientação no mar, né? E aqui o Marcato ele começa a construir os seus mapas, né, para as grandes navegações. Claro que era um serviço para os reis, para os imperadores, era um serviço para os grandes impérios, para a burguesia, porque a ideia do mapa, no caso aí das grandes explorações, era de buscar novas rotas, novos caminhos, né, para a exploração, né? Então era realmente um conhecimento voltado para a exploração de novas terras, né? Chegamos aí na geografia clássica com a presença de dois importantes pensadores na geografia naturalista, que é Alexander von Humboldt e Carl Ritter, né? O Humboldt, na verdade, é o pai da geografia moderna, porque ele vai trazer uma inovação que é sistematizar os elementos naturais, quer dizer, colocá-los em conjunto, né? Colocá-los em harmonia, em relação entre eles, né? Observar que esses elementos espaciais, esses elementos naturais, eles não podem ser individualizados, na verdade, eles estão em um organismo, né? Eles estão, na verdade, em constante interação, né? E criam aí verdadeiros sistemas naturais, né? Aqui a gente chega numa geografia moderna, a gente tem aí o exemplo do determinismo geográfico, uma corrente tradicional desenvolvida por Hudson, né, na qual ele observa que o desenvolvimento de um país ele depende de onde está, né? Quer dizer, as condições do meio, né? O meio ele vai determinar aquilo que o país vai ser, né? Aquilo que o país tem, né? Ou então o que as pessoas são. O determinismo, ele na verdade é uma corrente já ultrapassada, né? Aqui a gente tem o IDH como exemplo, né, de qualificar, de caracterizar um determinado lugar a partir de condicionantes locais, né, de características locais. O determinismo, ele, apesar de ultrapassado, ainda ele é muito utilizado por alguns teóricos para caracterizar determinadas áreas, né? E aí nós temos uma proposta que avança, né? Uma proposta que supera o determinismo, que é o possibilismo, que é uma proposta técnica e científica, né? A ideia aqui é entender que o homem, ele apesar de depender do seu meio, né? Depender da natureza, o homem ele modifica a natureza a partir das suas necessidades para superar as dificuldades, né? É uma ideia desenvolvida por Vidal de Lablache na França, né? Que a proposta aqui central é observar que, apesar das dificuldades naturais, né, apesar de alguns problemas ambientais, o homem ainda, a partir da técnica, que é o trabalho, né, e o conhecimento, que é a ciência, o homem ele pode melhor se utilizar desse meio, né. E aqui a gente tem a figura, né, dos dois, Frederick Hatzel e Vidal Della Blache, com as suas principais obras, né, nas duas áreas. Chegamos aí na geografia pragmática ou quantitativa ou teorética, né, desenvolvida na Guerra Fria, uma fase importante que nós tivemos aí o desenvolvimento da ciência, das tecnologias, né? Lembramos aí da corrida armamentista, na corrida espacial, que foi um momento em que os países eles gastaram bastante nessa área científica, nessa área bélica, e nesse momento a geografia ela aparece com uma cara mais matemática, mais estatística, né? Uma geografia mais voltada para fórmulas, voltada para cálculos, né? Uma geografia muito mais exata, muito mais fechada, né? Hartshorne, ele marca uma fase também importante da geografia, que é a geografia regional, né? Foi desenvolvido na Europa e nos Estados Unidos. E a ideia é simplesmente observar nas regiões, né, essa diferenciação das áreas, tá certo? Na verdade, Hartshorne, ele classifica as regiões como uma área que tem características peculiares, né? Uma área que tem características próprias, e aí daria para fazer essa diferenciação e fazer uma exploração também diferenciada, né? A partir dessas diferenciações, é possível melhor explorar os recursos de uma determinada área. Chegamos na geografia crítica, né? Uma geografia voltada para o mundo subdesenvolvido. Aqui nós temos três exemplos importantes: Pierre Georges e Yves Lacoste, que são dois
geógrafos franceses e Milton Santos, brasileiro, que ganhou o Nobel, né, da geografia. E a geografia crítica vem com essa proposta de criticar, fazer uma crítica social, econômica, principalmente na questão da globalização, essa atual globalização que nós estamos, né, observando aí os problemas sociais e econômicos que o mundo passa. Esse é o momento que a geografia se aproxima de disciplinas como de ciências como sociologia, filosofia, história, né? Então é uma geografia que está voltada para discutir o subdesenvolvimento, esse subdesenvolvimento que é fruto do processo histórico, né? Esse conhecimento da geografia que tem como objetivo modificar essa situação que nós nos encontramos, né? Pois bem, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha ajudado.